Mais um IBAM Podcast começando. Para vocês aí que acompanham o IBAM Podcast desde o início, gratidão por você estar aí conosco nesse momento tão especial, aonde que falamos sobre testemunho de vida, palavra que edifica. E hoje o nosso convidado é um menino abençoado, um homem de Deus, que está aí, filho de cristão, e hoje ele vai falar se filho de cristão é cristão. Então fica aí ligadinho até o final, porque temos muito conteúdos, testemunhos que vai te edificar. Aqui agora eu vou apresentar para você o meu convidado. Ele, um menino lindo, um homem de Deus, o meu filho. Se apresente. Amém. Meu nome é Paulo, sou filho do pastor Renato, da Mayra, tenho 3 irmãos, 2 pequenininhos, meu irmão mais velho. Eu sou líder de PG aqui na comunidade, sirvo a comunidade já tem um tempo, cresci aqui, claro, não tinha muita opção, cresci aqui. E para mim é uma honra poder estar vindo nesse podcast, poder conversar, poder falar um pouquinho e já responder de cara que filho de cristão não é cristão. Tá vendo aí? Filho de cristão não é cristão, né? Não se herda. Paulo, você nasceu no lar cristão. Você se considerava cristão? Não. Ou não cristão? Qual que é o seu desafio antes de você se entregar por completamente a Cristo? Não, eu não me considerava cristão, não. Por mais que eu estava aqui na igreja, por mais que eu nunca saí desse ambiente de igreja, nunca saí desse ambiente dos irmãos, dos cultos, das programações, retiro, eu não me considero um cristão. E eu nem me considerava também um frio na fé ou alguém que estava afastado, frio na fé. Eu me considerava realmente um não cristão, não me considerava realmente. Todo o período antes da minha conversão, né, é meio óbvio, eu não me considerava um cristão. Mesmo estando na igreja? Porque às vezes a gente fala, em tal data eu converti. Mas e antes? Você estava sempre na igreja? Sim, eu estava sempre na igreja, mas eu não considero hoje que eu era um cristão. Eu considero que eu sou um cristão, de fato, convertido, desde o dia em que eu aceitei Jesus mesmo. E todo o período antes eu era um filho de cristão e alguém que gostava de estar no meio ali. E durante esse período passei muitas dificuldades, né? Porque eu queria muito aproveitar minha vida e por essa curiosidade, né? Por ter nascido em um berço evangélico, muitas vezes nós que nascemos nesse contexto evangélico, a gente, no auge da nossa adolescência, a gente quer experimentar, a gente quer saber o que é isso que esses adolescentes tanto falam, né? Porque a gente nunca experimentou, a gente não sabe como é, a gente sempre foi privado disso. Aí, por não viver, a gente quer tentar saber o que é isso e por tentar descobrir, a gente acaba se dando mal. Então, ali na minha adolescência, eu decidi experimentar um pouquinho o que é isso que o povo todo falava. Isso me tornou cada vez mais orgulhoso, cada vez mais arrogante. Eu pensava só nos meus prazeres. Por mais que eu não extrapolava os limites que o Espírito Santo mesmo me falava no meu coração. Não deixava, né? Nunca deixou eu extrapolar os limites. Não como se não existisse limite, mas eu falo, nunca deixou eu ir muito além nessa destruição do meu ser. E eu era uma pessoa, sim, muito orgulhosa, muito vaidosa. Eu queria sempre alimentar meu ego e muito chato. Então, na escola, igual você fala, e olha que eu era muito de estar ali olhando, então para você ver que muitas vezes o filho está em conflito e por mais que a gente apague, olha só para você ver que eu sempre estava ali, eu sempre sou a que está em cima, com o olho em cima. E para você ver, muitas coisas passam por despercebido com os pais. Sim. Então, pai, você aí, olha que tem o seu filho, muitas vezes, por mais que a gente está ali, ainda é pouco. Porque o convívio ali de escola, pelo que eu vejo, dos seus maiores conflitos, era naquele momento que você estava na escola, porque na escola os pais não conseguem estar ali. O tempo de escola vendo, né, Paulo? Porque aonde que entra que filho de crente, cristão não é cristão. Não. E o pior dos males da escola, nem é a escola em si, nem são as oportunidades, mas são os colegas de escola. Acho que aquele ali é o pior dos males, porque você entra ali até que tranquilo, mas quando você chega ali, tem pessoas horríveis e essas pessoas horríveis se tornam horrível também. E a gente acaba se deixando influenciar por essas amizades tão ruins. E a gente acaba cometendo muito besteira por causa dessa influência. Apesar que hoje eu tenho uma mente totalmente diferente, né? Mas você não acha que a pessoa é influenciada quando ela não é cristã?
Porque você era filho de cristão, mas até então você não tinha aquela intimidade com Jesus como filho, Sim. né? Então, assim, você era conduzido à igreja, seus pais eram cristãos, aí você se encontrou nessa situação de você ser influenciado. Sim. Mas um cristão, que ele entendeu a cruz, que ele entendeu que ele é amado, você acha que há a possibilidade dele ser ali influenciado ou dele influenciar? Influenciar, com certeza. O cristão que entendeu o seu chamado e não influencia tem alguma coisa errada com ele, né? Talvez a visão ainda está distorcida, talvez ainda precisa ser tratado algo no coração, porque quando a gente entende que a gente tem um mal melhor, a gente tem um bem melhor do que os outros, a gente quer influenciar os outros a esse bem. A gente não quer se deixar ser influenciado pelo bem do outro, né? Então, um cristão que entende o seu papel, ele não pode ser influenciável, nem influenciado por pessoas com cosmovisões diferentes, com uma visão de mundo diferente. E o problema é que muitas vezes nós, cristãos, ainda assim nos deixamos levar, né? A gente deixa... Porque, nisso não tem problema, ou nisso pode, ou nisso está tranquilo, mas não, a gente foi chamado aqui para influenciar. Seja na escola, seja no nosso grupo de amigos, seja família, seja onde for, a gente foi chamado para influenciar. A nossa influência tem que ser firme. Porque, na verdade, você foi influenciado. Sim. Porque você, na verdade, ali era um cômodo para você. Tipo assim, eu vou na igreja porque os meus pais me obrigam a estar ali. Querendo ou não, a gente tem que vir, não tem opção de querer ou não. Sim. Mas o seu coração ainda não estava totalmente entregue para Jesus. Porque quando o coração está totalmente entregue para Jesus, não é escola, não é trabalho, não é faculdade, não é nada que me faz sair do foco, porque, claro que somos falhos, somos miseráveis, temos os nossos defeitos, né? Muitas vezes não é na escola, mas muitas vezes em casa. Ninguém é 100% perfeito. Sim. Mas assim, eu creio que o que levou você a talvez estar ali vivendo esse desafio é porque até então você ainda não tinha conhecido Cristo face a face. Não tinha conhecido Cristo e não tinha tido esse relacionamento e visto por que eu deveria trocar tudo por Cristo, né? Eu não tinha conhecido Ele ainda nesse nível. E por isso que manter as minhas vontades, manter minhas atitudes, ela ainda era proveitoso, era prazeroso para mim, porque eu ainda não tinha encontrado algo muito melhor, eu ainda não tinha encontrado algo melhor do que aquilo, não tinha encontrado algo melhor do que aquele meu amor momentâneo. Mas aí quando a gente encontra Cristo e a gente vê o maior dos amores, aí não tem como, a gente é cercado, a gente é preso. Então naquela época ali, eu ainda estava em busca de amores, ainda estava em busca de reconhecimento, ainda estava de busca, enfim, de status e fama, enfim. Então eu vivia por isso. E eu me cercava de pessoas que eram assim, que eram desesperadas por isso, e eu me tornava cada vez mais assim. Aí eu me tornava bobo por isso, e eu era movido por essa paixão. Por isso que esse foi um dos maiores problemas meu na adolescência, esse querer ser visto pelos outros, querer ser reconhecido, querer ter fama. E nesse período que você estava aí, que você era filho de cristão e ainda não era cristão, e ainda tinha um agravante mais ainda, porque é filho de pastor. Sim. Nesse momento que você estava passando por isso, qual era um dos seus maiores desafios de ser o filho do pastor? Na escola você era zombado, não só na escola, também na igreja é cobrado. Qual é o seu maior desafio porque depois eu vou falar agora, depois que você aceitou a Cristo, sim, né? Sim. Antes de você ter totalmente o encontro com Cristo, qual que era o seu desafio de ser o filho do pastor? Antes da minha conversão, ser conhecido como filho do pastor é chato. Porque, por exemplo, se eu estava ali na escola e eu sabia que uma professora, ela conhecia o meu pai, eu já sabia, eu não posso fazer bagunça. Não posso aprontar. Porque eu sei que se eu aprontar, ela vai contar pro meu pai, ou ela vai contar pra minha mãe, ou fulano de tal vai falar com meu pai. Então isso era muito chato, né? Você tá fazendo bagunça, você é filho de pastor. Uhum. Tá, e o problema é eu. Meu pai não tem nada a ver com isso. Meu pai tá lá na casa dele descansando, meu pai tá lá trabalhando. E quem tá fazendo bagunça aqui é eu, não é meu pai. Quem tá fazendo bagunça aqui é o Paulo, não é o filho do pastor, é o Paulo.
Então esse era um problema que pra mim era muito chato, né? Muito chato. Porque eu queria pelo menos fazer minha bagunça em paz. Mas eu não podia nem fazer minha bagunça em paz porque sempre sobrava, no caso, pra vocês, né? Pros meus pais. Então, O filho do pastor. Essa Porque era a parte mais todo mundo pode fazer, mas o filho do pastor pode. não. E as pessoas, gente, os filhos do pastor ainda são mais cobrados ainda. Além de ser cobrado por vocês na rua, muitas vezes ainda é cobrado em casa, né, Paulo? Uhum. Mas assim, a gente sempre teve muito esse cuidado. Eu nunca pressionei, tipo assim, mas você é filho e você tem que ser o exemplo, você tem que... Não, né, Paulo? Sim. Sempre eu falava assim, olha, filho de crente não é... Filho de cristão não é cristão. Então, assim, eu não aceito ninguém colocar um fardo nos meus filhos. Quem é pastor Meu pai. é o Renato. E o Renato, nem o Renato também nunca deixou, né, Paulo? Uhum. Então, mas claro que, querendo ou não, nós temos que dar um exemplo, né, Paulo? Sim, sim. Então, Realmente. assim, eu creio... Então, foi muito desafiador, antes de você conhecer, de ser taxado como filho do pastor. Porque eu sabia que ia sobrar pro meu pai, se eu sobrasse pro meu pai, sobrava pra mim. Aí As acaba pessoas que não- ficava pior. As pessoas não conseguem separar, né? Não. O Paulo do pastor. Sim, sim. Então, querendo ou não, é assim mesmo. Ô, Paulo, e aí você passou por todos esses conflitos, e quando... Isso aí você tinha mais ou menos qual idade Esse foi a fase dos 12 até os 14, praticamente. que você teve muitos conflitos? 12 aos 14 eu queria viver minhas vontades. Mesmo estando na... Vindo aos cultos aí, mas enfim. Então, você vê a importância, né? Qual o conselho que você dá para as pessoas que estão vivendo nesse momento, nesse período, agora, isso que você já passou? Qual o conselho que você dá para eles? Acho que o principal conselho que eu dou para esses adolescentes nessa idade é se cercar de pessoas que têm a mesma visão de mundo que você, né? Que fica mais fácil. Se tá todo mundo nadando para uma direção, você nadar para essa direção é mais fácil, porque tem um grupo de pessoas que te ajudam, né? Os pássaros voam em conjunto, muitas pessoas andam de bicicleta junto, porque entende que isso ajuda. E realmente isso ajuda, né? Isso ajuda muito. Não ser um cristão só, ser o único cristão na escola, tentando vencer todos os prazeres e vontades. Mas quando você está com pessoas que te levam e te influenciam na mesma visão, fica mais fácil. Então, você quer fazer diferença, você quer realmente mudar, você quer realmente se comportar como cristão na sua escola, ou seja onde for, esteja cercado de pessoas assim que têm a mesma visão de mundo que você. Eu agradeço muito aos meus amigos também que são cristãos, mesmo não estando tão firme na igreja, eu sempre estive cercado de amigos cristãos também, e isso me ajudou muito a não extrapolar também os limites. Claro que o Espírito Santo, ele foi o principal que agiu nisso, mas ele usou de vocês, né, dos meus pais, dos irmãos da igreja, dos meus amigos aqui na igreja, para não me deixarem extrapolar, para não me deixarem me afundar cada vez mais naquela situação que eu estava. Então eu agradeço muito a Deus, principalmente por essas pessoas ao meu redor que me ajudaram muito. Porque ainda que eu estivesse distante de Deus, eu tinha amigos que estavam próximos de Deus, e amigos que estavam próximos de Deus que eu tenho certeza que oravam pela minha vida, que me davam conselhos muito bons, e tudo isso me ajudou demais. Então, para nós que estamos passando por essa rebeldia, para nós que estamos querendo melhorar, que estamos querendo parecer mais cristãos onde estivermos, estar cercado de pessoas que são cristãs, não tem preço. Aleluias. E agora, Paulo, porque até então você falou agora para os adolescentes, os jovens. E agora, qual o conselho, Paulo, que você viveu? Porque a gente consegue passar aquilo que a gente já viveu e os desafios que nós já vivemos. Com a sua cabeça, qual o conselho que você dá para os pais, para os filhos, entendeu? Porque muitas vezes os pais ficam perdidos. Eu não sei o que passa na cabeça. Qual o conselho que você daria para os pais? Nossa, mas essa aí você me apertou, sem me abraçar. Mas qual conselho, qual conselho que você acha, porque você passou, mas nós estávamos ali. Sim, sim. Qual conselho que você... Deixa o filho para lá, deixa o filho viver, ou qual conselho que você daria para os pais? Não, acredito que realmente, muitos pais pensam nisso, né? Que deixa o filho viver, que uma hora, realmente, já acontece isso mesmo. Mas, se a gente puder evitar que o filho sofra muito,
vamos evitar, né? Se a gente puder evitar que o filho se afunde cada vez mais para depois voltar, vamos evitar. Se a gente pode impedir que ele se machuque tanto, se impedir que o filho se perca tanto, vamos tentar impedir o máximo possível. O problema é esse, às vezes os pais já falam, já está perdido mesmo, então deixa. Uma hora Jesus vai alcançar e ele que faz o que quiser, depois ele sofre as consequências. Claro que a salvação é individual, cada um cuida da sua salvação, mas a gente pode influenciar acabam sendo muito invasivos, né? Aí isso acaba gerando, na verdade, isso acaba gerando mais rebeldia. Mas isso é tão único, porque na minha vida foi de uma forma, na vida do meu irmão foi de outra forma. Verdade. Essa questão de vocês estarem mais próximos, para mim isso não foi um motivo para eu me perder mais. De certa forma era algo chato, mas que me ajudou, mas para o meu irmão foi um pouco pior. Então realmente mas o principal é nunca deixar de orar e nunca deixar de conversar com os filhos. Eu acho que esse é o principal, sempre saber, sempre aconselhar, sempre falar, ouvir mesmo os filhos, porque o que a gente vê dos adolescentes nos dias de hoje é esse ódio que eles têm dos pais, que é impressionante, essa rebeldia que ele tem com os pais. Hoje eu acho muito interessante, tipo assim, eu não sou tão velho, né? Eu tenho 18 anos. Só 18. Ô, fase, né, mano? Ai, Jesus! Eu não sou tão velho, mas, por exemplo, às vezes eu olho as pessoas assim, de 14 anos, conversando com os pais, e eu fico, meu Deus, como que pode? Como é que eles conversam assim com os pais? Sem respeito. Sem respeito com os pais. Mas eu acho que muitas vezes os pais são culpados. Sabe por quê? Deixa eu te falar. O filho, ele não ultrapassa, não todos, porque toda regra há exceção. Então, será que muitas vezes faltou ali uma disciplina? Será que muitas vezes faltou ali um não? Por isso que nós respeitamos. O que vocês acham? Minha mãe ela já deu a resposta de por que eu e meu irmão respeitam meu pai demais. Entendeu? E respeitar a mãe também. Meus pais, os pais. Por isso que a gente respeitava nossos pais demais, porque... Chegava na igreja, meu amor, Paulo fazendo bagunça, que o Paulo limpava a igreja, o chão da igreja todo. Eu falava, vem cá, Paulo. Ainda bem que na época podia bater, né, meu amor? Hoje eu não pode mais, né, Paulo? Ei, gente, eu levava esse Paulo pro carro, né, Paulo? E o beliscão comia. E eu, na costelinha dele, tem hora que até eu gosto de dar uns carinhos nas costelinhas dele, né, Paulo? Pra relembrar, mas, né? Assim, muito... que essa questão dos pais orar pelos filhos, ouvir os filhos, acho que é primordial. Eu acredito que isso faz total diferença na vida do filho. Porque se o filho não encontra um amigo em casa, ele vai encontrar um amigo na rua. Não quer dizer que você é pai que você não pode ser amigo do seu filho ou amigo da sua filha, né? Se você for o melhor e o maior amigo do seu filho, pode ter certeza que os problemas ele vai contar pra você, as tristezas, a angústia, ele vai querer passar mais momentos de alegria com você, porque ele olha pra você e vê o melhor amigo dele. Ele olha pra você e vê o melhor amigo que ele tem. E muitas vezes os adolescentes de hoje em dia não conseguem olhar para os pais e verem amigos. Só conseguem ver pais que são carrascos ou pais chatos que não se importam com eles. Então seja amigo do seu filho. Acho que esse é o principal conselho para os pais. Igual eu falo agora como mãe, né? É muito desafiador, né, Paulo? Igual você tá lá em casa, tem hora que eu brigo mas assim, a gente tá sempre ali, sentando na mesa, conversando, dialogando. Sei que eu tenho muitas falhas, muitas vezes sem paciência, mas assim, a gente sabe que o caminho, a gente está ensinando, que é Jesus, né? Então assim, por mais que igual você passou esse desafio, mas você estava aqui na igreja, envolvido, então assim, eu glorifico muito a Deus por vocês estar aqui, né, junto. Depois também eu vou convidar o Christian também vai falar um pouco, porque o Christian ainda foi mais difícil ainda, porque ele pegou eu com 17 anos, imagina, 17 anos, sem estrutura nenhuma, não era cristã, então assim, o testemunho do Christian também vai edificar muito, né, Paulo? Amém, demais. O Paulo já pegou uma fase ali, um pouco mais maduro, né, Paulo? Uma condição financeira um pouco melhorzinha.
até quando o Renato ainda não era pastor, acho que depois de uns anos, né, Paulo? Foi 2 anos, depois de 2 anos ele... 2 anos depois o Renato foi pastor, né? E é onde que ele começou ali, tá na igreja, mas desde novinho já ia para a igreja ali no pastor Rogério. Ô Paulo, e quando Jesus te pegou, falou assim, agora não tem mais, agora eu não sou mais filho de cristão, eu sou cristão. Foi um dia muito interessante, a gente estava apresentando teatro aqui na igreja, a gente passou o dia inteiro aqui na igreja, a gente apresentou nos cultos, e a gente ficou aqui o dia inteiro, eu estava muito cansado, estava muito exausto, minha cabeça estava doendo, eu estava muito cansado, só queria chegar em casa e dormir, né? Olha para você ver. Aí a gente participou do culto à noite, prestando atenção no culto, né, ouvindo a palavra, e meu pai pregou e tocou muito no meu coração, e ali no momento do apelo, ali no momento da oração final, não sei, um negócio assim bateu muito forte no meu coração e meu coração ficou tremendo assim, e eu chorava, porque eu entendia, Deus me trouxe clareza da minha situação, ainda que eu não estava muito afundado, né, nas minhas vontades, ainda que eu não estava muito fundo nesse poço, Deus mostrou que eu não podia continuar assim, que eu tinha que mudar e que eu precisava voltar para Ele. E foi aí que, acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, eu chorei demais, eu me senti muito amado por Deus. Aleluia. E desde esse dia, que foi dia 6 de dezembro de 2020, eu sou um cristão de verdade. Minha vida é para ser um cristão de verdade, sempre me empenhando onde eu for, sempre tentando transparecer Cristo na minha vida onde eu for, porque o que Ele fez por mim, para mim, não tem preço. Aí você já passou a ser um cristão. Cristão de verdade. Ter atitude de cristão de verdade. E depois que você passou, hoje em dia, você faz as coisas na igreja por obrigação? Nunca. Nunca. Bobo é quem pensa isso, né? Porque se a obra se limitasse aos nossos pais, ia ser tão miserável, né? Ia ser tão chato. Se eu tivesse uma briga com os meus pais, eu faria de qualquer forma. Se eu, de certa forma, tivesse estressado com meu pai, eu deixaria de fazer a obra, deixaria de ajudar no ministério. Mas quando vai além dos nossos pais, é sobre Deus, aí acaba. Então, tipo assim, no entanto, eu gostava muito de fazer tudo, eu queria fazer tudo, porque é uma forma de, meu Deus me deu tanta graça, de dons, de, tipo assim, capacitação, eu quero ajudar, eu quero saber, eu quero poder estar onde eu puder abençoar as vidas. Eu sempre estive em tudo que eu queria, tudo que eu estava, eu sempre estive porque eu quis. Aleluia. Porque eu me sentia no dever de servir os irmãos, eu me sentia no dever de estar mais próximo de Deus, eu me sentia nesse dever. Então nunca fui obrigado a participar de nada, nunca fui obrigado a participar do louvor, do teatro, do audiovisual, da transmissão, nunca fui obrigado. Era tudo eu queria. O Espírito Santo me capacitava e conduzia. E eu e seu pai, né, nós ficamos muito felizes, né, Paulo, porque hoje em dia a gente escuta muito, filho de pastor não é pastor, você viu filho de pastor, você viu como é que filho de pastor não quer nada, não dá mau testemunho, e eu sempre repreendia isso, eu sempre falava, Senhor, eu não aceito, eu profetizo sobre a vida dos meus filhos que eles vão te amar. Não eles vão ser cristãos por conta dos pais, eles vão te amar, porque, Paulo, quando a gente, igual você falou, quando a gente se aproxima, reconhece que é pela graça, é muito gratificante. Não é? Você não faz por pesar, você não faz para o outro, você faz para Cristo. Para Deus. Então, assim, é muito gratificante, Então, assim, todo mundo lá em casa, graças a Deus, está aí trabalhando na obra, servindo. Tem as 2 meninas aí, pequenas, ama vir pro CTM de manhã, né, Paulo? Sei que outras que eu também vou passar nessa fase, né, Paulo, ali dos 12, 13, mas em nome de Jesus, que o Senhor me dê muita sabedoria, que elas possam continuar amando e vindo e tá aí pregando, né? Tá falando, o Cristian também já prega. E você, Paulo, você entende que você tem o chamado pastoral? Você entende? Você tem amor pelas almas? Você entende que você tem um chamado pastoral? Essa pergunta é muito difícil, porque, tipo assim, não sei explicar. No fundo do meu coração, eu sinto que eu tenho. Já tive algumas pessoas confirmando, mas eu ainda
fico com medo. Mas eu tô caminhando, crendo que esse é o meu chamado. E claro, se não for, Deus vai me conduzindo ali. Mas é muito interessante que Deus parece que vai mostrando. Deus vai mostrando, Deus vai confirmando nosso coração, Deus vai dando certeza, Deus vai nos inspirando. E eu tenho seguido tudo isso aí, porque eu tenho sentido no meu coração e eu creio que sim, que esse é o meu chamado. Porque desde pequeno eu sempre gostei de liderar, desde pequeno eu sempre gostei de falar, desde pequeno eu gostava de conduzir a galerinha, desde pequeno eu gostava, como a minha mãe gosta de falar, usar como é que chama? O terno. Você lembra? Você chamava as pessoas, usava o terno e falava que era pastor. Que era pastor, que eu era parecido com meu pai. Quando eu era mais novo, eu fazia uma igrejinha na frente da minha casa, lendo minha Bíblia em quadrinhos e pregando pra galera. Porque eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei dessa interação, eu sempre gostei muito de falar. E isso foi confirmando cada vez mais na minha vida. Porque é desde novo liderando, é desde novo cuidando de gente, desde novo. Glória isso a Deus. Acaba mexendo com o nosso coração, sabe? Eu creio muito que esse é o meu chamado, eu quero ter oportunidade no futuro. Mas, diferente do que o povo pensa, né? Não é herança, como vocês gostam muito bem de falar. Não é algo que eu vou herdar, não é algo que eu vou receber assim porque eu sou filho do pastor. Nada aqui na igreja a gente recebeu por... você é meu filho, então toma, você vai cuidar de tal área. Você é meu filho, então toma, você vai liderar o culto de jovens. Você é meu filho, então toma, você vai liderar o culto de... Não, nunca foi por isso. Sempre foi pelo nosso empenho, sempre foi com o nosso empenho pelo Evangelho, com o nosso empenho por essa graça derramada por Cristo. E tudo isso que a gente sonha hoje, e até se for para ser pastor, a gente sabe que vai ser por graça de Cristo e com Cristo nos capacitando e conduzindo. Né? Porque Ele é o principal ator em toda essa história. Não é herança, e a gente só vai conseguir se de fato o Espírito Santo nos capacitar. E eu creio, Paulo, que a gente sempre conversa lá em casa, né? Não adianta os pais querer obrigar, não, os meus filhos vão ser pastor por herança. Sim. E pode até ser, vai lá, mas a igreja morre. Então, quando a pessoa é escolhida por Deus, entende que tem um chamado, ele vai dar continuidade. Porque ele entendeu que não é sobre ele, é sobre Cristo, não depende dele, depende de Cristo. Então não é pelo meu pai. O meu pai foi ali o meu mentor, o meu pai foi ali o meu cuidador, meu pai ali me ensinou, né? Meus pais me ensinaram, meus pais estavam comigo, meus pais me mostraram o caminho. E daqui para cá eu tenho que andar com minhas próprias pernas. Então assim, o Renato sempre tem esse cuidado. Então, muitas vezes as pessoas acham, né, Paulo, que o filho do pastor, mas é porque... Gente, filho de pastor, tenha misericórdia com a família pastoral. Não, eu falo só daqui da IBAN, né, Paulo? A gente vê muitos casos de pais de filhos até doentes no ministério pastoral. Seu pai até quer fazer depois uma sequência sobre isso. Muitos pastores estão doentes por muita cobrança. Aí, por eles não saber, muitas vezes traga esse jugo para a família. E a família o quê? Sofre. Eu achei muito interessante, uma mãe chegou em mim conversando hoje, falando assim, que tem hora que ela sente que ela cobra o filho dela uma perfeição na igreja. E ela é esposa de pastor. Então, eu falei com ela assim, mas você não pode cobrar o seu filho. Você tem que levar ele, que não tem opção, mas assim, não permitir e não cobrar uma coisa que ele ser o santão, porque não vai ser bom. A gente vai cobrar uma coisa que é o Espírito Santo que vai fazer, né? A gente quer fazer o trabalho do Espírito Santo na vida da pessoa. Não quer dizer que a gente não deva instruir, a gente não quer dizer que a gente não deva exortar, mas a gente quer transformar a vida da pessoa. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. Quem transformou a minha vida, quem transformou a vida do meu irmão, quem transforma as nossas vidas, não são nossos pais, amigos, colegas, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, claro, usa dos irmãos, usa das pessoas para nos capacitar, mas quem convence vai ser sempre o Espírito Santo. Sempre. Por isso que eu falo, por isso você sempre tem que estar falando, mas eu acho assim, não adianta você ficar, não, mas você tem que orar, porque a semente ela é plantada. Uma hora ela vai crescer e vai formar frutos, né, Paulo? Então, assim, você hoje prega, né, Paulo? Prega, lidera, né? Lidera pequeno grupo. Tá solteiro, né, Paulo? Tá solteiro, esperando pela sua varoa. Ou não sei se essa varoa já tá a caminho, porque, né, meu amor?
Mamãe tá de olho. Então, para vocês aí da IBAN solteiros, meu filho é solteiro, o outro já tá quase casando. Mas esse aqui é solteiro, Deus vai abençoar uma pessoa, porque a gente para e pensa, muitas vezes você entra nessa fase assim, não, mas eu quero namorar, e fica doido e pega qualquer uma, né, Paulo? Uhum. Não desvalorizando uma mulher, mas você tem que pegar alguém que vai somar com você. Uhum. Isso aqui já virou uma conversa familiar. Não é? Mas aqui, o podcast é assim, filho, olha, papo na mesa, olha aqui para você ver a mesa. Então, mas é isso, Paulo, para você, igual a gente para, vocês têm que arrumar pessoas que vão somar com vocês. Sim. Porque se vocês for buscar pessoas que não somam, muitas vezes atrapalham no ministério, no chamado e na obra. Então, a oração de você aí, adolescente, jovem, que ainda não casou, que o pastor fala, olha como a esposa é com os pais, olha como o marido é com os pais, né, Paulo? Então, assim, o Paulo, graças a Deus, é um menino que eu tenho muito orgulho, viu, Paulo? Por mais que você me estressa, mas eu acho que filho me estressa. Mas eu tenho muito orgulho de ver aí você nos caminhos do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Eu falo que você e a Tainá é muito parecido com seus pais, e o Christian e a Maiara muito parecido comigo. Aí vocês vão falar, mas não parece, mas assim, na natureza, né? Na genética, é muito. Talvez não de rosto, gente, porque as meninas com seu pai é demais, né, Paulo? É mesmo. Paulo, agora tá indo aí, Paulo. O que você fala um pouquinho sobre aí essa missão, os treinamentos, né, Paulo? Uhum. Agora vamos entrar aí um pouquinho, porque você tá indo aí ficar longe de casa, longe do conforto, para receber um treinamento. Qual é a sua expectativa? O que é isso? O que vocês estão indo fazendo aí, lá em Piauí? Porque muitas vezes as pessoas estão em dúvida. O que eles vão fazer em Piauí? No Piauí a gente vai passar por um treinamento de plantação e revitalização de igreja. Então, olha para você ver. A IBAN ela confiou no meu dom, a IBAN ela confiou na minha capacitação, a IBAN confiou naquilo que os irmãos viram sobre minha vida e decidiram investir na minha vida. Decidiram, com todo amor e zelo, investir na minha vida, investir no meu conhecimento, investir no meu aprendizado, melhor dizendo. Aleluia. Investir na minha capacitação, e eu vou estar lá sendo treinado. Não só eu, mas você e o Jaime. Eu e o Jaime nós estaremos indo lá, ficar nesse período de 18 dias lá, mas a gente fará uma semana online, então são 4 semanas, sendo uma semana online aqui, intenso, e lá 3 semanas intenso também. A gente vai ser treinado justamente para isso. A gente vai receber muitas aulas teóricas, falando, e à noite a gente vai partir para o prático, que é partir para ir para as casas, partir para ir para vida na vida, olha para você ver, PG e casa de paz, e vai ser doideira, a parte prática. Então a gente vai ficar de segunda a quinta, praticamente o dia inteiro vivendo isso. O dia inteiro, eles mandaram o cronograma lá pra gente, e é o dia inteiro, E o sol lá, como é que é, Paulo? Nossa! Vai lá, procura ver como é que é o sol de Piauí, né, Paulo? Pois é. Paulo vai chegar, gente, pretinho, cor de chocolate. Cor do Ailon. Não pode brincar com esse negócio. Não, meu filho, Ailon é bronzeado. É verdade. Se a cama pudesse virar, nós iríamos virar ali um pouquinho pro Ailon, né, Paulo? Aí vai ser antes do Paulo em Piauí e depois do Paulo. Quem tá mais escuro, Ailon ou o Paulo? Hoje, bem assim, né, Paulo? Volta, raciocínio aqui, bora aqui. E aí, Paulo? Mas vai ser semana de treinamento aí sobre plantação e revitalização de igreja, segunda a quinta, segunda a sexta, melhor dizendo. No sábado a gente ainda assim vai ter aula, vai ter aprendizado sábado. Filho. E domingo a gente vai estar focado nos cultos, né? Então, tipo assim, pelo que me parece, vai ser algo assim, muito intenso, muito frenético. Ir para ali e não viver nada, eu acho que vai ser impossível. E é isso que eu precisava, né? Eu sou muito medroso, eu sou muito procrastinador. Ali não tem como não, né, Paulo? E às vezes Deus quer fazer algo na minha vida, mas eu sou tão procrastinador, sou tão preguiçoso, que eu impeço Deus de muitas vezes fazer grandes obras na minha vida, sabe? Verdade. Porque eu ainda sou um jovem adolescente, né? Eu sou um jovem adolescente. Então, eu amo a preguiça, eu amo a procrastinação ainda, eu ainda sou muito imaturo, é inevitável. A gente não quer dizer que eu cheguei aos 18 anos que eu sou maduro o suficiente para fazer tudo.
não, ainda sou imaturo, eu tô vendo isso nesse pré-ida para Picos, eu vejo quanto eu sou imaturo, às vezes eu não foco 100%, às vezes eu não direciono minha vida 100%, porque eu ainda sou imaturo nessas questões. Mas, para honra e glória do Senhor, tem me capacitado, ele tem me conduzido, mesmo na minha maturidade, ele tem me voltado e centrado ali, porque é algo da minha idade, é algo da fase que eu estou na minha vida. Mas esse é o ponto mais interessante, já receber todo esse aprendizado, todo esse treinamento, nessa parte mais jovem da minha vida, eu creio que vai ser muito importante. Porque eu vou ter mais tempo, né, de poder plantar a igreja, de poder poder falar de Deus. Eu creio que vai ser muito, muito importante essa minha ida para lá. Vai ser um sacrifício mesmo da minha preguiça, um sacrifício do meu ego, um sacrifício de muitas coisas da minha vida que eu preciso vencer. Preciso vencer, principalmente a procrastinação. E eu creio que chegando nesse beco sem saída eu não tenho muita opção. Ou eu vivo ou eu vivo. Eu não tenho outra escolha. Eu vou ficar em casa dormindo. Eu não posso. Não pode. Eu vou ficar mexendo no telefone. Não posso. Eu tenho que ir, eu tenho que aprender, eu tenho que viver. E eu creio que isso serviu como um impulso para a minha fé e um impulso para o meu caráter, sabe? E eu tenho tentado aí mudar, eu tenho tentado acordar um pouco mais cedo, tenho tentado me disciplinar nas minhas coisas para poder chegar em picos também, só crescendo, né? Não esperar chegar em picos para eu crescer, mas ir crescendo até chegar em picos para poder dar aquela alavancada. Porque Piauí não vai ter mamãe, não vai ter papai, né, meu filho? Correr atrás de lavar roupa. Então, assim, eu creio que vai ser uma forma também de amadurecimento. Sim. Então, e, tipo assim, o interessante é que, igual ontem, semana que vem eu não vou poder participar do PG, né? Semana que vem é a última semana aqui em Nova Serrana, antes de viajar. E ali no PG Nossa, eu já me deu uma saudade do PG. Por mais que eu sei que lá eu vou participar de PG. Lá não quer dizer que lá eu vou ficar sem PG. Não, lá a gente vai estar com PG praticamente todo dia. Mas eu falo saudade das pessoas ali, sabe? Saudade daquele momento ali. E muitas vezes eu deixava o PG de última coisa nos meus planos, né? Eu deixava de planejar o PG, eu deixava de mandar mensagem pros meninos, deixava de... Entendeu? Deixava de me reunir com eles. E hoje, quando eu vou ir fazer, nem que é uma viagem curta, né? Eu não vou ir pra ficar, eu vou ir pra voltar. Mas ali, pedindo da galera, já me deu uma saudade no coração. Então a gente começa a dar valor nesses momentos, sabe? A gente começa a dar valor no evangelho quando a gente abre mão dos nossos desejos, a gente dá valor às pessoas, quando a gente abre mão delas por um tempo, a gente não tem elas mais por perto, entendeu? E tipo assim, eu creio que vai ser muito interessante. Eu espero, eu tenho certeza que eu vou voltar assim, renovado. Você vai ver outras culturas, outros jeitos, porque muitas vezes, igual você fala, a gente acaba vivendo o nosso mundo e só aqui no nosso mundo. E quando você vê que tem pessoas que vivem uma vida totalmente diferente, aí você para pensar, gente, peraí, eu tô com tudo e eu tenho tudo para poder crescer, trazer aí o evangelho, porque vocês vão lá receber um treinamento para depois estar passando para as pessoas, né? Para os irmãos aqui na igreja e nos campos. Então, assim, olha só para você ver que treinamento, né? Maravilhoso. Então, as pessoas, né, Paulo, que estão aí doando. Nossa, sim. Agradece elas. A gente estava pensando justamente em fazer o agradecimento nesse culto também. Claro, né, sempre constantemente agradecendo, porque eu acho que isso também foi muito importante para mim, nesse sentido de ver o quantos irmãos são abençoadores. Oh, glória! Quantos irmãos, assim, fico muito feliz. Eles confiaram em mim, no Jaime, e claro, não só por mim pelo Jaime, eu tenho certeza que quando vier outros irmãos que forem treinados, virão os todo irmãos ano. Também continuarão abençoando com todo amor e carinho. E eu fiquei impressionado. Que bênção! Tipo assim, era o fulano de tal, a gente tá precisando de ajuda pra cantina de tal coisa, e na mesma hora o irmão ou a irmã já mandava o dinheiro pra abençoar na nossa vida. E os irmãos param a gente no culto, pode ter certeza que eu vou dar uma ajuda pra você. Amém! E olha, tipo assim, eu me senti muito amado. Me senti muito amado. Eu creio que o Jaime também. O Jaime também se sentiu muito amado. Nós nos sentimos muito amados pelos irmãos, né? Porque olha pra você ver. A gente não teve que, meu Deus, cara, tal. Não, os irmãos com o coração quase generoso. Praticamente tá quase pago, né, Paulo? Graças a Deus. Gente, fico também muito aí feliz, viu, por ver que a igreja IBAN,
a IBAN, onde que o pastor, né, tem esse maior cuidado e zelo, né, Paulo? Sim. Eu fico muito feliz de ver que vocês abraçaram. Sim. Vocês entendem o chamado, sim, vocês entendem a causa. Muitas vezes não tem como eu ir, mas eu abençoo quem vai. Sim, sim. Por isso que a missão ela é muito importante, né, Paulo? E a igreja tem esse cuidado de abençoar outras pessoas também que vão fazer missão. Vocês estão indo ali fazer um treinamento, mas também vão estar ali fazendo uma missão, que vão estar ali, né, pregando o evangelho, falando do amor de Deus. Então, por isso que é interessante você abençoar outros irmãos que estão aí, missionários. Uhum. Né, porque não é fácil, né, Paulo? Então, igual eu falo assim, eles estão indo, Paulo e o Jaime, para Piauí, eles estão abrindo mão da própria vida. Da própria vida. Do conforto, querendo ou não ter o conforto, tá aqui. Eles não precisavam. Mas é porque vocês entenderam o chamado. Chamado, exatamente. Né? Então, vocês entenderam o chamado. Desculpa cortar. Pode falar. O interessante é que tem a confirmação dos irmãos, né? Eu acho que isso é algo que dá gás, né? Tipo assim, não é só algo que eu acho que é, mas os irmãos estão confirmando, os irmãos estão falando, os irmãos estão motivando, os irmãos veem isso também, os irmãos da comunidade veem isso também, isso dá um gás pra gente. Realmente eu preciso aprender mais, eu preciso buscar mais, porque não é algo que só eu vejo, não é algo que só meus pais veem, só meus amigos veem, mas os irmãos da comunidade já veem isso. Então, se os irmãos da comunidade já veem isso, é porque é isso, entendeu? Cristo tem me usado para isso, eu preciso crescer mais. Ô Paulo, eu fico tão feliz da igreja abraçar, né, Paulo? A igreja aí abraçou vocês que estão indo aí para Piauí. A igreja abraça aí também o Instagram, o IBAN Podcast, que de uma forma ou não tem vindo aí trazendo testemunhos pouco sobre a vida dos irmãos em Cristo. Hoje você está aqui contando seu testemunho, contando seus desafios, contando a sua ida ali para Piauí. Então, assim, é muito gratificante. Eu vejo a igreja, eu amo a igreja, eu amo a IBAN. Eu nunca achei que a IBAN é um peso. Porque eu entendi que, eu sempre falo que filho de crente não é cristão, filho de cristão não é cristão, filho de pastor não é pastor, né? A esposa de pastor não é pastora. Sim. Então, assim, por isso que eu creio que a IBAN é tão leve. Então, assim, por mais que tenha uma cobrança, mas o pastor não deixa passar dali. Tipo assim, é como assim, a pessoa pode falar até aqui. O pai, igual até estava zoando o Paulo, eu falei, ô Paulo, coloca seu pai no grupo. Porque o Renato não dá liberdade, né, Paulo? Então, assim, tem certo tipo de brincadeira que a pessoa muitas vezes está ali brincando, mas a brincadeira muitas vezes tem um pouquinho da verdade. Então, gente, eu agradeço muito, muito vocês aí da IBAN, que tá aí apoiando os meninos, o Paulo e o Jaime, que tá indo ali por Piauí, que é bênção. E também, Paulo, vai ter, vocês também fizeram cantinas, né? Sim, sim. Fala um pouquinho sobre essa cantina que vai ter no Renove, que você também depois vai falar um pouquinho do Renove. Mas fala aí um pouquinho dessa, vai ter um feijão tropeiro, como é que é? Melhor tropeiro da cidade. Melhor, gente. Pode pedir 3 tropeiro. Já dá para garantir ingresso agora. Pode ir lá. Já tá vendendo agora já o ingresso? Já está disponível já. Quem quiser comprar ingresso pode comprar, porque a gente já reserva o ingresso já, porque os marmitas é limitado, né? E tipo assim, aproveitar esse engate aí, agradecendo também aos irmãos dos campos, né, que também abraçaram muito, né? A gente passou em todos os campos da IBAN. Glória a Deus. Todos os campos da IBAN teve cantinas, os irmãos abraçaram a gente mesmo. Eu acho que todos os campos, praticamente, eles mesmos se organizaram ali e eles mesmos arcaram com os custos para abençoar a nossa vida. A gente, coisa tipo assim, coisa pouca que a gente teve que tirar das ofertas para pagar, mas a maioria dos custos eles arcaram com os custos assim, para abençoar nossas vidas. Então, tipo assim, todos os irmãos aí, todos os pastores dos campos, né, os líderes dos campos, melhor dizendo, nós agradecemos a vocês, o José, o Wagner, o José Batista, o Herbert, que eles movimentaram ali o pessoal, foi uma bênção. Então, primeiramente agradecendo aos irmãos aí dos campos. E essa cantina ajudou muita gente, né? Ajudou muita gente, porque é uma forma da gente ser beneficiado, mas o irmão também ser beneficiado. Verdade. E claro que a gente não pode esquecer das irmãs que cozinham também, né? No caso dos campos, eu já falei. Nossa! Que bênção! Se não fosse essas irmãs, nossa, eu não sei o que seria da gente não. Porque
Terça-feira, a irmã ia lá tirar praticamente o dia dela para cozinhar pra gente, assim, ofertando a nossa vida. Então a gente não tem como não se sentir amado, né? Nossa. Eu mandei mensagem pra Ângela, falando, Ângela, aí, Ângela, o que você acha? Se estiver ocupada, Ângela, não precisa se preocupar, mas ela falou, não, Paulo, conta comigo, eu tô firme com vocês, então é algo assim que me deixa muito feliz, né? Ai, que bom. O amor dos irmãos por nós é algo assim, surreal. E essa cantina abençoou muito nossas vidas. Eu creio que trouxe muitos ensinamentos pra gente, né? Que a gente tem que se virar, a gente precisa se virar também, não pode ficar dando de coitadinho, né? Ah, os irmãos não abençoam minha vida, os irmãos isso. Não, a gente tem que se virar. A gente tem que se virar, correr atrás também. E claro, com isso a gente vê também os irmãos que são generosos, né? Muitas vezes a gente quer se vitimizar, a gente também não quer correr atrás também. E tem sido uma benção essa experiência. E essa é a última cantina? A última. Antes de vocês viajar, gente, então aí, já reserva, corre, pode comprar. Se for ruim, o Paulo devolve para vocês o dinheiro. Eu devolvo. Eu também devolvo. Eu te desafio. Pode pedir, gente, 3 a 4 feijão. Não tem igual. Não tem. Olha, eu já falei com a Ângela. Ô, Ângela, eu quero 4. 4 já é meu, eu já pedi. Porque da outra vez eu pedi só 2. Aí você viu tanto que era bom. Nossa, Deus, que arrependimento, Paulo. Aí eu já falei com a Ângela. Ângela, eu quero 4. Então, Ângela, você vai ver esse podcast, eu quero 4. Tá aqui confirmando em público. Gente, pode pedir o feijão tropeiro. É maravilhoso. Vocês vão estar aí ajudando os irmãos Sim. a completar o valor para estar indo ali para Piauí. Semana que vem eles estão indo para Piauí. Chama o Paulo, né, Paulo? Para você estar aí já pedindo o feijão. Pode pedir, que senão vocês vão arrepender. Não vai, Paulo? Vai. No Renove, terça-feira que vem. Terça-feira que vem? Hã? O Renove vai ser terça-feira que vem. O Renove, no caso, é amanhã. O Renove é amanhã? É verdade. Gente, eu ainda estou apanhando aqui. Amanhã no Renove, vocês vão estar pedindo o feijão tropeiro. Você já pode estar pedindo, reservando, né, Paulo? Sim. Depois vocês me contam, depois vocês vão fazer, eu vou desafiar vocês. Vocês vão comprar o feijão tropeiro e vai nos marcar, né, Paulo? Marca lá. Se for ruim, a pessoa vai marcar e vai falar assim, olha, Paulo e Mayra nos enganou. E não vai acontecer. Hashtag quero meu Pix de volta. Vocês vão pedir 3, vão arrepender, né? E realmente Nossa, é muito bom. Vai abençoar os irmãos ainda. Ser abençoado e abençoa, pra honra e glória do Senhor. E tipo assim, ó, que a gente fala, né? Às vezes você não quer comer, mas tem alguém que tá doidinho pra comer esse tropeiro, senhor. Então, abençoa a vida desse irmão, e abençoando a vida desse irmão, você tá abençoando a minha vida e a vida do Jaime. Então, de quebra, você já está abençoando 3 vidas. Não é? Então, se você não for comer, que você vai perder, abençoa a vida de alguém. Verdade. Você está abençoando 3 vidas de uma vez só. Olha só que beleza. Não é, né? Paulo? E, Paulo, vai ser no dia do Renove. Dia do Renove. Que vai ser amanhã. Sim. O que é o Renove? Renove é uma Qual a proposta ali do Renove? O Renove é um clamor é um clamor pela presença sobrenatural do Espírito Santo. É um clamor ali por mais do Espírito Santo, é um clamor especificamente para isso. Não quer dizer que nos cultos, não quer dizer que no pequeno grupo a gente não busca isso. Mas a gente tira um culto específico só para isso. A gente quer que os irmãos recebam o Espírito, não que recebam o Espírito Santo, que já tem, mas que o Espírito Santo flua através da vida dos irmãos e manifestem os dons e sejam levados e tenham experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Então, assim, eu creio que vai ser uma bênção esse Renove. Desculpa guardar de novo. E terça-feira à noite, né? Você não vai querer fazer uma janta, você não vai querer ir lá fazer uma jantinha, 9h30 da noite. Você não vai querer sair para lanchar, porque vai demorar mais de 1 hora para o seu lanche ficar pronto. Então já leva aqui tropeirinho. Que já vai estar pronto, né, Paulo? Pronto, embalado. Quentinho, aí você para e pensa, o Renove, que vai ser amanhã à noite, às 19 horas. Você vai estar ali numa unção, cheio da presença de Deus, né, Paulo? Vai estar ali renovado. Aí você vai descer com a fome, né, Paulo? Porque você está tão cheio de Deus, porque, filho, vem amanhã no Renova às 19 horas, ser cheio da presença, chorar na presença do Senhor, porque esse é o propósito do Renova. Sim. E na hora que você descer, o feijão já está lá embaixo, embaladinho, para você levar. Não é não, Paulo? Aí vocês vão alimentar o espírito
E alimentar a barriga. Alimenta a barriga? Quer coisa melhor do que isso? 2 coelhos numa cajadada. Hashtag eu quero meu feijão. Né, Paulo? E se não gostar, pode colocar lá, hashtag eu quero meu Pix, pra mim e pro Paulo. Pode. Eu te desafio, se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Né, Paulo? Nós devolve, né, Paulo? Nós devolve, Paulo, porque o feijão é bom, aí não tem dúvida. Agora, se o irmão não gostar também, aí já é problema do paladar dele. Ai, Paulo, está acabando, viu? Amém. E eu quero, Paulo, que a última pergunta aí que eu quero trazer para você, qual o conselho que você dá aí para os adolescentes que talvez muitas vezes estão, os jovens, que estão procurando a felicidade no relacionamento, muitas vezes acham que eles só vão ser felizes se tiver, né, alguém do lado. Qual o conselho que você dá? O que você fala para esses que estão passando nesse momento por essas dúvidas, por esse questionamento, ou porque, eu quero? Qual o conselho que você daria? Muito bom. No meu PG, tem alguns meninos que, tipo assim, eles estavam afastados e eles viviam muito esses negócios do mundo, né? Aí, às vezes, um deles sempre chega e me pergunta, tipo assim, a gente sempre conversa e eu sempre falo, não, já tem tanto tempo assim que eu não beijo, já tem tanto tempo assim que isso não me atrai, já tem tanto tempo que isso não mexe com o meu coração e eu não tenho vontade. Ele fala, cara, como é que você dá conta e tal. Porque quando a gente encontra um amor maior, isso tudo fica tão fútil, gente. Quando a gente encontra, assim, um amor que nos preenche de verdade, o mundo fica tão fútil, esses prazeres do mundo ficam tão fúteis. Você olha para a pessoa que você quer se relacionar, você olha para a pessoa que... Você olha para o relacionamento em si e você não consegue ver que ele vai te preencher, ele não vai te completar, Quem nos completa é Deus, sabe? Verdade. Então a gente para de olhar para o relacionamento, para de olhar para os prazeres do mundo e para de pensar que eles vão nos preencher. A gente para de olhar para isso e achar nisso a solução da nossa vida, sabe? Porque nunca foi, nunca será a solução para a nossa vida. E isso tudo só vai alimentar cada vez mais uma carência do nosso ser, principalmente essa questão de relacionamento nos adolescentes. Não é hora de se namorar, cara. Não é hora. Espera, né, Paulo? Não inventa graça, não é hora. Você não tem nada. Você tem seus conflitos internos, você tem seus problemas pessoais. Você muitas vezes não sabe o que você quer da vida. Você não tem uma moto, você não tem uma carteira. Você não tem um trabalho assim que te garante um sustento, tanto para você quanto para a pessoa que você quer se relacionar. Pra que isso? E você tá tão distante de Deus, você tá tão frio com Deus, ou poderia viver tão mais com Deus, com tanto tempo livre. Aí, por querer preencher uma carência, a gente acaba ocupando tempo livre, a gente acaba ocupando nossa mente, a gente acaba ocupando tudo, sendo que não é hora para isso. E se enfiar num relacionamento com duas pessoas desestabilizadas emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, é pedir para dar errado. Verdade. E, na verdade, você vai sair muito mais machucado, na verdade, você vai sair muito mais triste, na verdade, você vai sair muito pior do que você estava. Porque você confiou que aquilo ali era a solução para a sua situação agora, mas não é. Não é, adolescente, não é. Por mais que não seja fácil, eu sei bem que não é fácil, ouça seus pais, ouça seus líderes, ouça pessoas que de fato te amam, se importam com você, porque essas pessoas têm uma visão de você além da sua carência que te domina. Eles têm uma visão de você além desses sentimentos que tomam conta do seu peito. Eu tenho certeza que eles vão querer o melhor para você. E coloque na mesa, justamente isso. Você está psicologicamente preparado? Você está financeiramente preparado? Você está espiritualmente preparado? Você está emocionalmente? Você está preparado mesmo? Será que isso não é só uma fase? Será que isso não é só uma carência do seu coração que você quer suprir rápido? E na verdade você nem quer isso? Então pensa bem, né, antes de tomar uma decisão dessa. Porque você não está só machucando a sua vida, cara. Você está machucando uma outra vida. Você não está só ferindo o seu relacionamento com Deus, mas você está fazendo com que outro relacionamento com Deus seja ferido. Você não está só desprezando alguém. Você não está só desdenhando de alguém. Você está desdenhando de uma filha de Deus ou de um filho de Deus, né? A gente não está brincando com pessoas... Não, a gente não está brincando com coisas nem materiais, a gente está brincando
com filhos e filhas de Deus, quando a gente não tem nenhum propósito, quando a gente está incerto, a gente só quer suprir nossa carência. A gente está ofendendo os filhos de Deus e as filhas de Deus. Então que a gente tome muito zelo e temor por isso, sabe? Porque não é hora, não é hora. Seu pai falou que não é, seus líderes falaram que não é, seus amigos falaram que não é. Só as pessoas assim, desestabilizadas estão falando que você deve namorar. Então, coloque na mesa que não é hora. Esse relacionamento não vai preencher sua carência. Busque mais de Deus enquanto você tem tempo de buscar mais de Deus. Eu tenho certeza que relacionamento vai ser um acréscimo na sua vida. Verdade. Porque o cristão, ele namora para casar. Sim. Será que eu tenho condição para namorar para casar em pouco tempo? Pois é, não. Eu tenho certeza. 18 anos, será que eu já consegui ter uma casa, a ter uma moto, a ter uma condição para me poder... Com certeza não. Não, então assim, eu creio que tudo espera no tempo do Senhor que vai chegar a hora certa. A felicidade não está no relacionamento, a felicidade está em Cristo. O relacionamento é um complemento, né, Paulo? E conheço um amor maior, né? É. Conheço o maior amor da sua vida, que não vai ser alguém, mas vai ser Deus, né? Então conheço o maior amor da sua Porque vida. eu creio também, né, Paulo, que chega muito a fase que começa, assim, aquela cobrança, né? Tipo assim, dá exemplo, sei lá, com seus 20 anos... mas você tem que namorar, mas você parece que as pessoas cobram de você ter um relacionamento. O Ailon é prova viva. Mas o Ailon já tá chegando nos 30, realmente. Realmente o Ailon é obrigatório. Aí, será que é meio desesperador, Ailon? O Ailon eu passo pano, pode cobrar mesmo. O Ailon pode. Eu vou entrevistar o Ailon. O Ailon é o galã da IBAN. Mas o Ailon tá esperando com paciência no Senhor. Tá esperando. Eu já falei que não é qualquer uma, né, Ailon? Né, Ailon? É uma mulher de Deus, né, Paulo? Que vai somar, porque o Ailon é um galã, minha filha. Então o Ailon tá esperando em Deus, né? Mas é melhor esperar em Deus do que quebrar a cara, viu, meu filho? Espera em Deus, porque é melhor. Paulo, muito bom o nosso bate-papo, viu, Paulo? Foi edificante, eu creio que vai edificar muitas pessoas. Você trouxe muita clareza aí, né? O desafio de ser cristão, ser filho de cristão, mas não cristão. O desafio de ser filho de pastor, o desafio de estar indo aí para Piauí, o desafio de ser adolescente com muitos conflitos. Você também falou aí também um pouquinho de entender o chamado pastoral. Sim. Que em nome de Jesus, eu creio que você, o Christian, pastores, eu profetizo isso e a gente vê isso, né, Paulo? A gente vê. Porque o filho, quando ele não quer, você já vê. Porque eu falo que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E eu creio que os pais, muitas vezes, a gente não quer enxergar, mas tem coisa que Deus nos mostra. Fala assim, não adianta você forçar aqui, porque não vai. Então, a próxima também é a Maiara e a Tainá, que vai ser missionários, falar do amor de Deus. Já profetizo, gente, a minha casa é do Senhor. Então, profetizo sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu lar. Repreende todo o mal, né? Toda palavra ao contrário, porque a família pastoral, a gente ouve muito assim, eu ouvia muito assim, olha, filho de pastor é problemático demais, filho de pastor não quer nada com Deus, filho de pastor não dá testemunho. Eu falava assim, Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, a minha família vai te servir. As minhas meninas desde novinha, eu coloco a mão delas, elas deitadas, eu falo assim, eu repreendo toda palavra torta, toda palavra, toda maldição sobre a vida dos meus filhos. Então eu sempre fui assim, repreendendo. Não aceite ninguém falar que os seus filhos, que a sua família, que crente, tem aquela crente da bunda quente, né, falar muito, crente é custoso demais, crente, ai crentão. Então não aceite, profetize sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa, que a sua casa é do Senhor, você profetiza, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. E ensina os seus filhos o caminho que se deve andar. Paulo, agora nós vamos para o papo rápido, Paulo. Muito bom, viu, Paulo? Amém. Nossa, amei te entrevistar. Lindão de mamãe. Agora falta o Cristian, o Cristian fica com ciúme. Ô, Cristian, você também vai estar aqui, viu, meu amor? Você vai. Paulo. Quem é o Paulo? Nossa! Quem é o Paulo? O Paulo é um reclamão. O Paulo é um ingrato. O Paulo é um desobediente, preguiçoso. Esse é o Paulo. Esse sou eu. Esse é o Paulo de fato. Mas, graças a Deus, eu recebi uma nova identidade de Deus. Eu não sou mais esse. O Paulo é esse. Ou melhor, o antigo Paulo era esse. Agora eu sou um filho amado de Deus, como foi falado. Não, então volta. Então corta aqui. Ô, Ailon, corta essa parte. Você não tem... Aqui você só vai falar quem é o Paulo boa, né? Agora.
Agora, porque no seu Eu esqueci. testemunho, você já falou que Uhum. quem você era. Eu Então, esqueci que agora é era, né? você, com Verdade. Cristo. Quem é o Paulo com Cristo? Verdade. Viu? Vamos voltar aqui. Pode voltar, Ilon? Começa a fazer a pergunta de novo. Agora Papo finaliza lá, né? Hã? Papo rápido, senhora. Paulo, agora nós vamos para o papo rápido. Agora nós vamos, no nosso papo rápido, vamos aí entrar um pouquinho. Quem é o Paulo com Cristo? Não, Paulo com Cristo é um Paulo que ama servir. Paulo com Cristo é um Paulo que quer muito viver coisas com Deus, quer realmente viver coisas com Deus e, sabe, tá cansado de ver o sobrenatural, tá cansado de ver o raso demais e quer viver mais sobrenatural de Deus. Esse é o Paulo. Paulo que sempre anseia por mais relacionamentos, fazer mais amizades e conhecer mais de Deus. Esse é o Paulo. O que ama pregar, ama falar e ama ajudar as pessoas a servir. Deus para mim é o melhor pai possível. Tive um pai muito bom, tive pais muito bons aqui na Terra, mas Deus é o melhor pai possível. Eu acho que eu nunca ofendi alguém tanto quanto a Deus e Ele me ama muito e cada dia que passa eu não consigo entender esse tamanho amor de Deus. Família para mim foi a base da minha vida, né? Para eu chegar até aqui hoje, minha família teve grande importância na minha vida, né? Se não fosse a minha família me conduzindo, me capacitando, estando do meu lado, puxando minha orelha, eu não teria chegado até aqui, eu não teria visto a beleza que é isso aqui. Então minha família é a base da minha vida, é a base de quem eu sou hoje. Igreja. A igreja é a maior bênção da minha vida, né? Poder estar no meio dos irmãos, poder ter amigos, poder ter com que contar, poder ter coisas para fazer em vez de ficar em casa mofando, poder ter amigos assim que eu vou levar pro resto da minha vida. Isso tudo é uma grande bênção na minha vida e a igreja com certeza foi o principal ator para que eu não queira de modo nenhum me afastar daqui, me afastar dessa presença maravilhosa. Quem é o pastor Renato para você? O pastor Renato para você? Porque você falou do pai. Quem é o pastor Renato para você? O pastor Renato é um exemplo, né? A forma como ele fala, a forma como ele é conhecido por suas pregações, por ter um laboratório, por ter um caráter assim, que não se duvida, por ser alguém assim exemplar, por ser alguém reconhecido pelo bem que faz. Não importa o lugar que eu chegue. Você é filho de quem? Eu sou filho do pastor Renato. Não, meu pastor Renato é uma bênção. Soube, glória a Deus. E tipo assim, o pastor Renato, ele pra mim é uma bênção, um exemplo de quem eu quero seguir. Eu quero poder também ser reconhecido assim. Se quando alguém falar meu nome, falar que eu sou uma bênção, falar que Deus me usa muito, como eu vejo o pastor Renato sendo, e ele é uma inspiração pra mim. Aleluia, fico muito feliz. Agora eu quero que você olhe para aquela câmera e deixa um conselho, como filho de pastor, como cristão, né? Como cristão que está aí nesse momento aí de busca. Bacana. Essa aqui é tensa. Mas teve um dia na minha vida que me marcou muito. Foi o dia que meu pai chegou pra mim. Eu acho que eu nunca vi meu pai tão estressado na vida. Eu achei que eu ia apanhar feio aquele dia. Porque eu nunca vi ele tão estressado. Ele sentou pra mim, ele olhou no fundo do meu olho e falou assim, ó: eu cuido muito bem da minha imagem, eu sempre cuidei muito bem da minha imagem, nunca deixei ninguém ter motivo pra falar nada de mim. E você não vai fazer isso. Você não vai dar motivo pra que falem de você e pra que falem de mim. Esse dia ele me marcou muito, porque foi aí que eu percebi mesmo que o que eu faço não tem peso sobre a vida do Paulo. As coisas que eu faço, as atitudes que eu tenho não tem peso sobre a vida do Paulo apenas, mas tem muito mais peso sobre a vida do pastor Renato do que sobre a vida do Paulo. Então você que é filho de pastor, meu irmão, me entenda que você não é como os outros adolescentes, né? Você é filho de alguém que tem uma representatividade muito importante. Então aquilo que você faz vai cair sobre o seu pai. Então não dê motivos para os outros falarem do seu pai. Você sabe que seu pai te criou muito bem, você sabe que seu pai te educou muito bem, você sabe que seu pai não te criou para ser assim e para deixarem falar dele assim. Então dê exemplo onde você for, porque além de carregar o nome do seu pai, você carrega o nome também de Deus, da sua igreja e do evangelho. Então faça com exemplo isso. E
ame servir, ame estar na igreja, esteja aqui mesmo. É isso que vai mudar a sua vida. E tenha orgulho de ser um cristão, tenha orgulho de ser um cristão na sua escola, porque eles têm orgulho das coisas erradas que eles fazem, têm orgulho da vida perdida que eles têm, mas você tem que ter orgulho do Deus que você tem. Você tem que ter orgulho da vida que você leva, porque pode ter certeza que eles não estão mais felizes do que você. Pode ter certeza que eles têm um vazio no coração que no seu coração não tem mais, porque Deus preencheu. Então não viva uma vida de pessoa vazia, porque agora você é uma pessoa cheia. Amém. Aleluia! Eita, tá vendo? Aqui ó, um sangue, Paulo. Quase que eu tive que arrumar um lencinho aqui pro Paulo. Paulo, que bênção, viu? Nossa, fiquei tão feliz de te entrevistar, de conhecer ainda mais, né, Paulo? E ver que você, através do seu testemunho, vai estar ajudando outras pessoas que passam ou que já... agora já passaram, né, pela adolescência ou que vivem esse conflito hoje em dia, com o seu testemunho aí, que você se achegou a Cristo, você hoje tem sede de Cristo, você quer Cristo. Então, Paulo, a mãe fica muito orgulhosa. Agora é a mãe, né? Então, assim, muitas vezes, por mais que os pais, muitas vezes, tá ali rígido, tá ali, pega no pé, mas os pais, na verdade, querem o bem, porque nós amamos. Nosso amor com o filho, a gente dá a própria vida. Então você ainda vai se aprofundar e entender mais isso quando você tiver os seus filhos, que você vai entender bem que minha mãe e meu pai pegaram no meu pé, muitas vezes achavam isso chato, mas no fundo eles queriam o meu bem. Então, assim, vai chegar esse dia. Você vê que há tempo para todas as coisas, há tempo de ser criança, é tempo para todas as coisas. Vai chegar um tempo que você vai entender os pais. Como hoje eu entendo a minha mãe. Hoje eu entendo minha mãe muito dos meus comportamentos. Que na época eu achava que mãe era chata, pegajosa, pega no pé. Hoje eu entendo. Hoje eu passo e eu sei o que a minha mãe passou. Né? Então, assim, muito feliz, viu, Paulo? Que Deus abençoe essa viagem de vocês lá para Piauí, a sua e do Jaime. Que vocês possam aprender muita coisa, ser treinados, ser cheio e trazer aqui para IBAN. Amém. E quando vocês vierem de Piauí, com certeza nós vamos estar aí batendo um bate-papo para vocês contar para nós como foi lá a experiência em Piauí. Vai ser bênção. Vai. Em nome de Jesus. Gente, para vocês que viram o IBAN Podcast até agora, gratidão. Segue lá o nosso Instagram, Transbordando no Amor de Cristo. Sempre compartilho todos os dias o meu dia a dia, compartilho aí testemunho. Então vai lá, compartilha, comenta, divulgue para mais pessoas. Segue também, claro, o YouTube da IBAN.Nações. Lá tem pregações, tem o IBAN Podcast. Então, assim, a IBAN tem esse cuidado de trazer muitas informações para vocês. Deus abençoa. Obrigado aí a Fernanda, que decora com tanto amor e carinho, né, Paulo? O Paulo, que fica aí nos bastidores, que hoje está aqui do meu lado. O Ailon, que está aqui nos bastidores. Eu sou muito grata. Deus continue abençoando vocês. Até o próximo IBAN Podcast. Aleluia. Né, Paulo? Glória a Deus. Amém.